Salve peixeiros, lutando para que a honra seja reconstruída e que não seja novamente manchada e talvez da pior forma possível, mais vexaminosa do que foi em 2023. Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, desde já agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista. Vídeo para falar de mais um vexame que o Santos proporcionou ao seu torcedor nos últimos minutos. Tal como aconteceu contra o time reserva do Bahia, que deixamos escapar uma vitória na mão aos 44 do segundo tempo, deixamos escapar um ponto preciosíssimo para as pretensões básicas de quem quer sobreviver para esse ano de 2025 na Série A, que eu acho, na minha opinião, que é o grande objetivo verdadeiro deste time do Santos, no contrário que diz o nosso presidente Marcelo Teixeira, que, a meu ver, anda sendo otimista demais. Eu vou batendo nesta tecla aqui, na qual ele disse que foi inaceitável a derrota na estreia diante do Vasco, porém, ele deveria saber que temos aí em certas posições estratégicas muitas desvantagens em relação a times de ponta. O nosso campeonato ainda vai ser contra times que vão tentar se sobreviver na primeira divisão, como Mirassol, Ceará, Sport Recife, talvez Juventude, e não contra o próprio Fluminense, Atlético Mineiro, que é o próximo adversário, nem vou dizer a respeito de Flamengo, Palmeiras e o próximo adversário, primeiro clássico diante do São Paulo na semana que vem, não. Ao contrário do que diz o nosso presidente, até o presente momento, o nosso objetivo é sim nos manter e ainda, se tivermos sorte, escapar na Bacia das Almas, como fez o próprio Bahia no ano passado, que disputávamos justamente para não cair. E agora é a nossa vez de tentar termos essa sorte que nós não tivemos, vamos dizer assim, no jogo diante do Fluminense no Maracanã. Porém, dá para se dizer que sorte também apenas privilegia os guerreiros, aqueles que têm atitude, aqueles que possuem o merecimento da vitória, coisa que o time do Santos não teve mais uma vez nesta partida, que foi totalmente nulo. Se foi nulo no primeiro tempo, foi menos que nulo no segundo, e foi clara a diferença de uma equipe com meio do campo jovem, do adversário como o nosso, balzaquiano, na pessoa inicialmente de João Schmidt e Diego Bituca. A saída de bola acho que foi a grande diferencial e foi a coisa mais latente nessa diferença de qualidade técnica que existe contra times de ponta. E que a gente tinha o Zé Ivaldo tocando mais na bola para tentar sair, e do contrário, do lado do adversário, tinha mais facilidades de construir suas jogadas com a bola no pé desde o seu início do campo de defesa, enquanto que nós continuamos quase com a impressão de sempre querer guardar posições e querendo receber a bola, mas a verdade é que existe uma deficiência tática também nesse tipo de coisa, a gente não conseguir realmente trocar as bolas e construir jogadas para que chegue a bola nos nossos centroavantes, seja no Tiquinho Soares, seja no David Washington, continuamos sim com essa deficiência. E se continuar o Pedro Caixinha insistindo em certas peças, que não dá, já ficou latente isso, que não tem realmente desempenho técnico para jogar uma equipe de Série A. E eu digo isso diretamente para o seu Guilherme. Outra vez Caixinha insistindo em começar com ele na partida, errando todos os passes que ele teve quando recebeu e matando qualquer possibilidade de assistências para o nosso ataque hoje nesse time do Santos. E não dá para entender hoje, na pessoa do Caixinha, por que ele não utilizou, por exemplo, o Álvaro Barreal, que embora não tenha feito uma partida de respeito no jogo anterior, muito perdido em campo, porém, se ele deu chance para o Soteldo, bichado, visivelmente sem condições de jogo, poderia ter dado chances para o Barreal. Eu não sei como estava fisicamente, se ele estava sentindo também, não deu para entender por que, se ele, por um lado, deu chances para um jogador que já estava, todo mundo sabendo, não tinha 100% fisicamente de atuar nesta partida, poderia sim ter aproveitado o Barreal para jogar pela ponta. Lógico, agora eu disse, por exemplo, que poderia o Caixinha experimentar o Rollheiser, como dessa forma ele fez, porém, lógico, ele não se acostumou muito, poderia ter atuado um pouco mais pela direita, mesmo centralizado, no lado do Tassiano, hoje, por exemplo, mas nas mexidas dele, poderia ter colocado na posição dele de ofício também pela ponta e deixar de expor o Soteldo nesse risco, deixar de ter arriscado desnecessariamente, poderia ter pensado até no pouco longo prazo
até para a sobrevivência dele no cargo na próxima partida, por exemplo, e ter, na hora que ter colocado no segundo tempo o Neymar e o David, poupado o seu tempo desse infortúnio que agora pode ter agravado a lesão dele, pode ser desfalque na próxima partida, crucial, um erro, né, estúpido dele, provando que talvez ele esteja desesperado mesmo para se manter no cargo. Não que todos esses louros da derrota tenham sido responsabilidade dele. Não foi culpa dele, por exemplo, que o Escobar, tido como na transmissão da partida como talvez o menos pior da partida, cedeu o espaço para o Samuel Xavier ter feito o gol e a bola ter desviado nele. Não foi questão de sorte, foi questão de desatenção também. Não era momento para ceder um espaço como faz os jogadores do Santos, até no nosso meio do campo, lento pra caramba, de propiciar chutes de longa distância para o adversário. Chutes de longa distância que, por sua vez, esse time do Santos não tem e que poderia ter tido. Não temos atitude até sequer para se manter numa Série A. Essa é a grande verdade. Mesmo com esse elenco dispendioso que o seu Marcelo Teixeira tenta vender para os seus torcedores como um time para lutar por objetivos maiores, como talvez uma vaga numa competição sul-americana. Mas primeiro tem que pensar no básico. Primeiro tem que pensar para sobreviver. E o que está acontecendo agora, mesmo com o Neymar, que é um capítulo à parte, dando munição para os seus haters, fazerem vídeos, até críticos de música, em canais de YouTube, falando de futebol só para falar mal dele, dando munição para isso. Mas é um vídeo à parte a respeito do Neymar. A gente está falando da possibilidade, sempre, de qualquer treinador, seja o Caixinha, seja qualquer sucessor dele se vier, para trabalhar justamente num cenário que não dá para se contar com o Neymar 100% em campo hoje. E nesse ponto, seja com o Caixinha, seja com a diretoria, que eu vou repetir aqui, deveria ter aproveitado as janelas de transferência para renovar o seu meio do campo em questões de física. Né? Agora enfrentamos um time adversário que tem uma média de idade no seu meio de campo de 23 para 24 anos no primeiro tempo. Isso foi o grande diferencial na saída de bola hoje, que a gente não conseguiu nada, absolutamente nada, fazer cosquinha no goleiro adversário, Fábio. E até que o Fluminense, até no último minuto, também não conseguiu construir muita coisa. Um pouco mais, até, justamente pela velocidade e pela intensidade física, que nós não temos hoje. Porém, não dá para entender, por exemplo, uma equipe com uma semana de intervalo em comparação, inclusive, com times como o próprio Fluminense, ter esse desleixo físico, como na pessoa do seu Gabriel Veron, visivelmente fora de forma, um jogador jovem e que apanha da bola. Não dá para entender como os jogadores que vêm para o Santos têm uma mentalidade assim, de serem desleixados no aspecto físico. Eu queria entender isso. Se essa for responsabilidade do Caixinha, é mais um agravante que faz a torcida merecidamente criticá-lo. Porque uma semana de intervalo para formular todo um planejamento contra os adversários que têm um calendário mais pesado do que o nosso. Agora que nós deveríamos aproveitar isso, não vamos poder aproveitar mais, porque temos agora uma maratona. Atlético Mineiro meio de semana, São Paulo no fim de semana, no próximo jogo no meio de semana outra partida. Esse trunfo Caixinha desperdiçou. Esse trunfo de Caixinha desperdiçou. E falando do time hoje, mesmo com essa responsabilidade que pode ser também compartilhada pela diretoria, o time do Santos provou que não consegue construir lugares também no seu meio do campo com o Diego Pituca. Hoje poderia ser um pouco mais ativo no lado esquerdo, mas parece que faltou perna para ele, tanto que ele acabou sendo substituído pelo Gabriel Bontempo, que teve talvez a única função, única exclusiva de tentar conter o lado esquerdo quando o Renato Gaúcho colocou velocidade, insistiu naquele lado esquerdo no Léo Godoy, que aliás acho que foi a melhor partida do Léo Godoy hoje, sendo teoricamente até pior do que tinha sido o João Pedro Schermon. Pelo menos hoje não dá para se culpar o Léo Godoy, que teve que marcar o Canobi e depois o Keno no lado dele. Então, mas ainda temos esse problema na armação de jogadas, sabe? O Roleiser, como falando aqui, repetindo, sim, ainda acredito que ele pode render, mesmo num cenário em que o Neymar não pode atuar, por exemplo. Aliás, pelo lado direito, ele jogou muito centralizado pelo lado esquerdo, poderia jogar um pouco mais inclinado por aquele lado, né, quando estava depois o Tassiano, por exemplo, que acabou sendo substituído, sabe?
ficou perdido, talvez não foi muito acostumado nesse ponto, totalmente desconectado, como foi na partida anterior diante do Bahia. Eu acho que o time do Santos precisa render sandálias de humildade que está faltando nesse time. Porque o objetivo não vai ser para lutar por qualquer competição aí que o nosso presidente está falando, não. Continuar andar nessa carruagem, vamos sofrer. E torcer e rezar para ter sorte. E talvez para que a vergonha não seja ainda pior do que foi em 2023, com esse elenco montado em torno da vinda do Neymar e com um rombo aprovado pelo Conselho Deliberativo, batendo aí pela primeira vez na nossa história uns R$1 bilhão em termos de dívidas a longo prazo desse time do Santos. Até vindo o Zé Rafael, que também não é mais um garoto, a gente temos aí como esse cenário. Aí se você concorda ou discorda, deixe sugestões aí na seção de comentários. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu.